O Ministério da Justiça enviou ao relator do PL Antifacção no Senado um documento com quase 60 sugestões de correção ao texto de Guilherme Derrite. Repórter Matheus Dias chegando com os detalhes agora. Quais foram as principais mudanças sugeridas pelo governo que não aceita o relatório aprovado pela Câmara? Não é isso, Matheus? Bem-vindo, boa noite. É isso, Thiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Uma ótima sexta-feira. Então, a contagem regressiva é de cerca de uma semana para a votação do PL Antifacção no Senado. Pelo menos é isso que esperam os senadores, mas antes que a votação comece, uma revisão no texto vai precisar acontecer. Pontos terão que ser mudados a pedido do próprio relator do Senado, o senador, então, Alessandro Vieira, ele que, depois que o governo federal se posicionou de forma contrária ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, isso na semana passada, o senador Alessandro Vieira, então, pediu ao Ministério da Justiça para rever pontos técnicos do relatório e aí que eles sugerissem quaisquer correções fossem necessárias. A pasta, então, comandada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sugeriu vários pontos, entre eles 10 principais que são tidos pelo Ministério da Justiça como correções essenciais para que a pauta seja aprovada, e o texto que foi mudado pelo deputado, então, Guilherme Derrite, 6 vezes, que esse texto não perca a originalidade da proposta e atenda aos dois lados interessados nisso. A gente fez uma lista, então, Thiago, separando esses principais pontos dos 10 apontados, alguns deles, então, listados aqui. O primeiro e talvez o mais importante, a pauta de todas as discussões nesse momento, é a substituição da Funapol pelo FNSP, ou seja, o Fundo para Aparelhamento e Operações das Atividades, pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Significa dizer que dos recursos destinados, né, esses recursos que são feitos de confisco e leilão de bens das facções e que hoje geram, pelo menos neste ano, destinou 45 milhões de reais à Polícia Federal, de todos esses bens das facções leiloados, eles não seriam mais destinados à Polícia Federal e sim aos FNSPs e aos estados. Essa é a principal mudança que é pedida, então, pelo Ministério da Justiça. A segunda delas, a nova nomenclatura, organização criminosa violenta. Segundo o Ministério da Justiça, mudar o nome pode dar uma confusão na lei e fazer com que a pauta não se encaixe ali num conflito de normas e interpretações. Terceiro lugar, obstáculo para bloqueio de bens de organizações criminosas, que esse entrave seria incapaz de fazer com que operações como a Carbono Oculta, realizada agora pela Polícia Federal, não tenham efeito se a pauta passar como foi aprovada no Congresso. A criminalização de qualquer tipo de organização também é um ponto que deve ser levado em consideração, já que o texto não traz essa especificidade do que seriam as organizações criminosas ultraviolentas descarcadas por Derrite, e o medo do Ministério da Justiça é fazer com que organizações que não são criminosas também caiam nessa mesma pauta. E, por fim, as inconstitucionalidades para julgar homicídios com a retirada dessa competência pelo júri. Então, o relator do Senado, Tiago Alessandro Vieira, já afirmou que vai fazer uma revisão completa da pauta com todos esses pontos listados pelo Ministério da Justiça. A ideia é que ainda seja votada daqui uma semana, mas isso tudo depende de quando esse texto será revisado, para que haja esse acordo. A pauta, então, que teve vitória no Congresso, aprovada entre os deputados, mas não agradou ao governo federal, principalmente pelo impasse da arrecadação, né, desse financiamento integral à Polícia Federal, né, Tiago? O governo quer um pente fino nesse relatório, nesse projeto aprovado pela Câmara, e agora a bola está com o Senado. Até daqui a pouquinho, Matheus Dias, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora, a questão política nesse caso é uma questão que o governo quer interceder e se o Senado fizer alterações, volta para a Câmara. Como é que fica essa história, Dora? Olha, primeiro que não é ter, o Senado vai fazer alterações, o relator já falou que vai fazer alterações, agora 58 sugestões, praticamente um novo relatório, né? Porque o que o governo quer é retomar a autoria desse projeto antifacção, porque a gente lembra, o governo apresentou essa proposta, depois o relator na Câmara, Guilherme Derrite, fez alterações tais que fizeram o governo, especificamente o presidente Lula, orientar a sua base a votar contra. Como o projeto foi aprovado na forma como o relator apresentou, o que ficou? A oposição ganhou e o governo perdeu com a proposta que era
da autoria dele. Então, a ideia do Palácio do Planalto é mudar essa situação. Só que foi escolhido um relator pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escolheu um relator que é absolutamente independente, digamos assim, que é um independente de carteirinha, que é o senador Alessandro Vieira. O senador Alessandro Vieira é policial de formação e profissão, anterior à política, e é realmente um político que ele tem esse comportamento, esse perfil absolutamente independente. Então, ele vai fazer as modificações, ele já anunciou que fará várias, que pareçam a ele tecnicamente necessárias, né? Quer dizer, quando eu digo tecnicamente, é que ele não levará em conta injunções políticas, preferências desse ou daquele, preferência do centrão, dos bolsonaristas, da esquerda. Isso não vai acontecer. Isso pode tanto facilitar quanto dificultar a passagem desse projeto pelo Senado, porque a gente sabe que, nesse caso da segurança pública, incluir esse projeto e a PEC da segurança, o que os políticos querem é puxar as sardinhas para os seus respectivos lados, né? Porque, como é um assunto que mobiliza a população, todo mundo quer fazer aí sua assinatura, deixar a sua digital. Mas, no que depender do relator, isso não será possível. Agora, Vilela, um outro ponto é o seguinte: como que esse projeto vai ser discutido no meio desse azedume entre o governo e o Congresso Nacional? E é bom dizer o seguinte, como a Dora reforça, a matéria sendo alterada pelo Senado volta para a Câmara, e quando voltar para a Câmara, Guilherme Derrite já voltou a ser deputado, já saiu aqui da Secretaria da Segurança Pública, ou seja, ele estará no Congresso Nacional. Como é que vai ser a posição de Hugo Motta, que bancou o deputado na relatoria, e essas alterações? Como é que fica? Vai ficar, muda lá, volta para o Senado, volta para a Câmara? Não, Dora Kramer? Pois. Não, porque é uma limitação. Essas não pode fazer qualquer. A Câmara vai ter que optar entre fazer um substitutivo ou votar o do Senado. Não tem mais uma possibilidade de um grande ping-pong. E o Derrite aí ele vai atuar como defensor, claro, do projeto anterior que saiu da Câmara. Cristiano Vilela. Pois é, eu vejo quanto menos ajustes forem feitos no projeto que foi votado, que foi aprovado na Câmara, maior certeza a gente vai ter de que, de fato, será aprovado e colocado em prática essas alterações legislativas. Nesse sentido, se o relator ele for deixar se levar, talvez pelo contexto bélico, onde cada um vai ali tentar reforçar seus argumentos, vai acabar não construindo consenso e não sendo capaz de avançar nesse sentido. O que eu vejo é que o senador Alessandro, dentro dessa postura independente que a Dora frisou bem, ele vai construir o seu texto naturalmente tendo a certeza de que deverá promover os mínimos ajustes para a manutenção daquilo que foi aprovado, mas eu não tenho dúvida que ele vai fazer questão de incorporar temas que ele considera caro, que ele considera importantes. E aí, nesse sentido, é natural que o governo tente fazer com que os pontos que não foram acolhidos na Câmara possam ser aceitos, possam servir de instrumentos de convencimento do relator. Me parece que, no final das contas, é difícil. Por esses pontos que o governo coloca, eu vejo que muitos deles teriam a capacidade de transfigurar efetivamente o projeto, algo que não me parece o mais adequado para se construir um consenso nesse momento. Eu vejo que o mais correto é realmente caminhar na linha da Câmara, promovendo meras alterações de perfumaria, porque essas sim poderão, num outro momento, ser acolhidas pela Câmara.